Mano, agora imagina que você é considerado o mais otaku e nerd da sala, mas do nada todas as 10/10 começam a te rodear. Tá, eu sei que pode ser meio difícil, mas isso acontece literalmente com o protagonista. E fala aí, meu parceiro, quem fala aqui é o Mike, e hoje eu vou fazer um resumo desse mangá maravilhoso, saboroso e cremoso. Mas antes de começar, já dá aquela moral se inscrevendo no canal e deixando o like para ajudar a ADM a comprar uma boneca inflável de aniversário. Então, antes de mais nada, se você quiser a continuação, deixa muito like e comenta a parte 2 aí nos comentários. Bom, e é isso, agora bora começar esse recap. Bom, e a história começa com a Sue, que é a waifu do Prota. Ela reclama que o Shao tava olhando de um jeito assustador pra ela. Porém, o nosso Prota Sigma Conquistador fala que ela queria que ele desenhasse uma foto dela, mas isso não ia dar muito certo, porque não dava pra desenhar uma pessoa sem ver o rosto dela. No entanto, a Sue diz que já tinha avisado que era pra ele desenhar ela olhando pra frente, e nesse momento o Prota fala que ela ficaria linda com uma foto de perfil lateral. E adivinha, mano, ela ficou toda vermelhinha. Agora sim eu botei fé nesse cara. Logo em seguida, o Shao disse que só faltava desenhar os olhos agora, então era para ela olhar para ele, porém a Sue fica muito envergonhada. Daí o Prota manda ela olhar para ele para acabar o desenho, mas a Sue diz para ele usar sua imaginação, mas estava meio difícil, né? A menina não tava querendo ser desenhada. Logo ela se levanta e fala que vai no banheiro, mas o Shao pede pelo menos uma foto dela para ele poder desenhar os olhos. E mano, nessa hora a menina já bate a porta do banheiro com força e tu já sabe, né? Ela já tá caidinha pelo nerdão. Após isso, Shao reclama porque a Sue era uma garota muito difícil, e nesse momento, uma garota se aproxima e pergunta se ele está desenhando. O Shao diz que sim, era a Sue, então a gasosa pergunta se ela podia dar uma olhada no desenho, e ele deixa, então novamente ela pergunta por que ele está desenhando ela. E mano, o Shao logo diz que estava desenhando ela porque a Sue ia pagar um sanduba pra ele, porque o cara tava passando fome. Mas quando ela dá uma olhada no desenho, ela diz que tá bom, mas não se parecia nada com a Sue. Na hora o Prota não liga muito mais, ele diz que a Sue era linda, por isso a garota de cabelo preto aproveita e fala que vai dar algo melhor pra ele, que era deixar ele desenhar ela. E nesse momento, mano, o Shao ficou mais vermelho do que laranja. Daí do nada a Sue aparece com uma cara fechada, e na hora ela manda a garota sair da cadeira dela, porém dois garotos chegam no local. Então a Sue, com uma cara de quem tá com fome, fala que ninguém tava falando com eles. Daí os garotos dizem pra ela não lutar na escola, por isso logo a garota de cabelo preto fala que não tinha necessidade deles fazerem barulho. Porém, do nada a garota de cabelo preto fica surpresa porque a Sue usava Instagram. Então logo ela diz que se a Sue quisesse flertar com o Shao, era só ela ir falar com ele. Dito isso, o Shao fala que queria muito desenhar ela, e só de ganhar um sanduíche e a novinha em troca já tava bom demais pra ele, mano. Nesse momento o Shao chama a Sue pra ele continuar desenhando ela. E mano, olha a cara dessa mina, já tá daquele jeito pelo Prota. Depois disso, a garota de cabelo preto vaza, então a Sue, toda vermelhinha, pergunta se ele tá livre depois da escola. E cara, adivinha, o cara falou que não tava porque ele ia jogar PS2 quando ele chegasse em casa. No dia seguinte, enquanto o sol tava rachando demais, a Sue fala pro Shao não chegar muito perto dela, mas ele não entende isso porque ela sentava do lado dele. Daí na cabeça da Sue, ela pensa que seria melhor ela usar uma saia, então quando ela dá uma olhadinha pro Shao, ela pergunta se ele prefere garotas de calça ou de saia. Na hora ele disse que nunca tinha pensado sobre isso, mas ele achava que a Sue ia ficar muito bonita de saia. Dito isso, a Sue fica toda envergonhada, então a presidente da classe Deseul aparece e pergunta se ela podia falar com o Shao. Na hora ele disse que estava conversando com a Sue, então do nada a Sue se intromete e fala que eles estavam ocupados, por isso ela manda a Deseul embora porque o suor dela fedia. Porém a Deseul fala pro Shao não ser assim porque não ia demorar muito. Dito isso, o Proto aceita, mas a Sue se levanta toda brava e bate a porta com muita força, e nesse momento ele fica confuso porque ele não entendia ela. Mais tarde, enquanto a Sue arrumava suas coisas, o Shao tenta falar com ela, mas como parecia que ela tinha comido limão, ele desiste porque a bicha tava braba, viado. Então, quando a Daisy aparece, ela se desculpa por ter se atrasado. Daí, nesse momento, a Sue para e o Shao fica meio desanimado porque ele não conseguiu falar com ela. Daí, voltando para a conversa, o Shao pergunta sobre o que ela quer falar e a Daisy diz para ele ficar para conversar com ela depois da aula. No dia seguinte, enquanto o Prota estava desenhando de boa e suavão, a Daisy vai até a mesa dele e pergunta se as coisas estão bem. O Shao diz que sim, então ele diz que ela poderia ter dito antes que ela só precisava de ajuda com a decoração da sala de aula. Nesse momento, com uma cara diferenciada demais, ela pergunta se ele esperava outra coisa diferente. O Shao diz que não, porque ele estava de boa, mas na verdade ele esperava sim. No entanto, momentos antes, enquanto a Sue estava no ponto de ônibus, ela disse que o Shao nunca tinha ficado todo bobão por uma menina na frente dela. E nesse momento, a Sue também tinha esquecido a carteira dela na sala. Porém, é mostrada a Daisy na sala de aula, onde ela agradece o Prota e já era hora de decorar a sala. No entanto, o Jao diz que vai começar a limpar o chão, então era para Deseu colocar a decoração no quadro da sala.
Dito isso, nesse momento, a Deseou pergunta pro Shaul se ele achava que ela cheirava a suor. Com toda a educação do mundo, ele disse que não, porque ele achava que ela cheirava muito bem. Ao ouvir isso, a Deseou pergunta pro Shaul o que ele faria se a namorada dele suasse muito. Em resposta, na hora ele diz que ia carregar muitas toalhas para ela. Mas quando ela ouve isso, ela ri muito porque ela achava ele muito engraçado. E nesse momento ela se perguntava por que a Sue era tão cruel com ele. Depois disso, a Deseu diz que a Sue era terrível porque ela se achava melhor do que os outros. Porém, em resposta, o Shaul fala que ela estava sendo apenas honesta. Por isso, enquanto a Sue estava escondida atrás da porta, ele disse que gostava muito dela. Então, quando ele ia saindo da sala, o Shao fala que se a Deseu tivesse algum problema com a Sue, era só ela ir conversar com ela. E mano, no dia seguinte, na sala de aula, o Prota viu a Sue de saia pela primeira vez na vida dele. Daí quando ela sentou, o Shao disse que ela ficou muito melhor do que ele esperava, e nesse momento ela ficou toda vermelha e falou que ele era um pervertido. Um tempo depois, a Sue explica que eles iam ter uma tarefa que era para eles verem uma performance ao vivo e escrever um relatório. Porém, seria muito chato ela ir sozinha, por isso ela tenta chamar o Shao pra ir com ela. Mas na hora um moleque chamado Ryuan aparece e chama o Prota pra fazer esse relatório junto com ele, porque ele ia levar algumas garotas, então ia ser basicamente um encontro de duplo sentido. Ouvindo isso, a Sue é muito braba, fala pro Ryuan ir falar em outro lugar porque ele estava atrapalhando ela. Mas logo em seguida o Proto aproveita que não tem ninguém para fazer o trabalho mesmo e já chama a Sue para ir com ele. Ela aceita e faz uma cara muito kawaii. De noite a Sue estava provando algumas roupas, mas no fim ela não achou nenhuma roupa que combinava com ela. Por isso na sua cabeça ela disse que seria melhor ter perguntado o que o Shao gostava. Porém nesse momento a sua irmã Suan aparece e pergunta por que ela estava tão nervosa. Em resposta a Sue fala para ela deixar ela em paz. Mas na hora a irmã dela percebe que ela ia sair com o cara, então logo a Sue fala que não era um encontro, ela só ia dar uma volta de boa com o nerdão Sigma. Dito isso, a Suan disse que já teve um namorado, então ela ia ajudar a Sue a escolher uma roupa para ela. Após isso, no dia seguinte, o Shao já estava daquele jeito, todo nervoso, mas como ele era um Sigma, ele queria ver a Sue com uma roupa diferente. Quando se passa um tempo ela chega e mano, depois de ver isso até eu fiquei impressionado, mas de início o Proto fala que ela tá linda, porém sem querer ele falou isso muito alto, então a Sue agradece toda vermelha. Quando ele chega no show acaba bem rápido, por isso ele leva a Sue até em casa, no entanto no seu quarto ele pensava se deveria ou não fazer o relatório. Mas mano, a verdade era que ele não se lembrava de nada porque durante o show ele só prestava atenção na Sue que estava no ponto. Porém, enquanto a Sue estava no quarto, ela estava muito envergonhada porque ela falou muito durante o show. No dia seguinte, a Deseu falou que a primavera estava chegando e junto disso o dia dos esportes. E nesse momento, um cara que eu não sei falar o nome fica ansioso porque ele era campeão de luta livre. No entanto, quando o Ryuan vai até o Shao, ele pergunta se ele conhecia a Sora, que se transferiu para a escola ano passado. Ele diz que sim, então do nada a Sora se candidata para correr no revezamento da escola. E basicamente essa garota era uma atleta que correu nos campeonatos nacionais. Porém, enquanto o Ryuan abriu o Instagram, ele mostrou duas fotos onde a Sora foi campeã do nacional e na segunda era ela ganhando uma medalha, mas quando o Shao vê isso, o cara fica impressionado com tamanha gostosura. E nesse momento a Sue fica muito brava, parecendo que ela ia mandar um de arrasta pra cima. Depois de ver essa reação, o Ryuan vai embora, então a Sue diz pro Shao não falar com alguém como o Ryuan, porque ela gostava dele. Daí, sem entender nada, o Proto pergunta o que ela quis dizer com isso, e ela fala que não sabia, mas só de ver o rosto vermelho dela já dá pra perceber, né? Depois disso, a Sue se pergunta por que um garoto conseguia dormir com tanto barulho, mas o Ryuan, pensando em acordar ele chama o nome dele de Kyuing e fala que tava na hora da aula de educação física. E quando o moleque ouve isso, mano, o cara levanta na hora, daí a Deseu pergunta se ele tava interessado em algum dos esportes. Ele diz que sim e manda ele escrever ele em tudo, porque o moleque tava inspirado. Porém, um garoto fala que não esperava nada menos do que o Wing, e nessa hora ele percebe que foi tapeado porque não era educação física. Quando o Killwing do nada dorme em pé, a Deseu fala que ia ter uma corrida de 3 pernas, e adivinha, o Shao e a Deseu iam participar da mesma equipe. No entanto, nessa hora os dois ficaram vermelhos porque eles iam ficar juntos, mas como o Proto era um Sigma, ele não ia tremer na base. Bom, mano, essa obra vai ficando por aqui, mas deixa aí nos comentários o que você achou desse Mauá. E deixa muito like pra me trazer a parte desse vídeo que vai estar insana. E é isso, mas antes de encerrar, já dá aquela moral se inscrevendo no canal e deixando um like pra me trazer mais conteúdos como esse. Então, um grande abraço, falou!